Nós vamos começar esse vídeo Jesus no Lar com a nossa prece, uma prece pedindo a paz, pedindo a calma, pedindo a bênção. Nós sabemos que onde um ou mais estiverem reunidos, em nome do Pai, Ele está no meio de nós. Pedimos a bênção dessa semana, dos trabalhos, a saúde, pedimos a cura, a libertação das angústias, das aflições, da ansiedade, e pedimos sabedoria, conhecimento para absorver este vídeo, essas palavras tão lindas deste livro que nos foi entregue, Jesus no Lar. Que assim seja. O Santo Desiludido. Inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum para os assuntos relativos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Um respeitado devoto retirou-se em definitivo para uma gruta isolada em plena floresta a pretexto de servir a Deus. Ali vivia, entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis, e o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia realizar qualquer negócio no mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia à apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado: é um erro, apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isto é ambição criminosa, venha orar e esquecer a cobiça. Se esse ou aquele jovem lhe pedia opinião sobre o casamento, dizia aflito: é disparate, a carne está submetendo o seu espírito. Isso é luxúria, venha orar e consumir o pecado. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava com tristeza: é um desastre, afaste-se da paixão pelo poder. Isto é vaidade e orgulho. Venha orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, discordava irritadiço: é uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja à desordem. Venha orar saindo da tentação. E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, se entristecia de maneira irremediável e passava a partilhar-lhe os ócios na solidão, em absoluta paralisia da alma. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu, e ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso. Com imenso assombro, porém, foi conduzido por forças das trevas a terrível vale de assassinos. Em pranto desesperado, questionou, à vista de semelhante e inesperada aflição, sobre os motivos que lhe haviam trazido o espírito em tão pavoroso e infernal redemoinho, sendo esclarecido que, se não fora homicida vulgar na terra, era ali identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Silenciou Jesus, mas João, muito admirado, considerou: mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém à infelicidade tão grande. O Cristo, porém, respondeu imperturbável: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor.
Quem gostaria de começar? Posso começar. Essa mensagem eu acho que deixa muito claro, né, sobre como nós vamos nos aproximar de Deus, porque tem gente que imagina que relacionar-se com Deus, às vezes, é um relacionamento, vamos dizer assim, solitário, né? E eu acho que esse momento de solidão não é tanto para a gente se relacionar com Deus, é mais para a gente relacionar consigo mesmo, né? Para a gente se entender, se conhecer. Mas quando a gente vai treinar esse relacionamento com o outro, começando por Deus, essa figura é representada no nosso próximo, né? É representada nas outras pessoas. Então não tem como eu aprender sentimentos se não tiver objetos, né? Ou pessoas, ou situações que eu vou fazer o treino desses objetos. Por isso que esse tipo de prática espiritual, né? Da pessoa se isolar numa caverna, ou da pessoa se isolar do mundo, tem gente que faz isso num apartamento, né? Ela é estéril, ela é uma prática que é um momento de paz para a sua alma, mas não é um momento de evolução em que eu estou expandindo e que eu estou ajudando a criação, né? O mundo de regeneração a materializar. Então, tem essa questão do aprendizado dos sentimentos, né? Que é um dos pontos principais da reforma íntima. Então a gente percebe que a reforma íntima primeiro passa na gente saber lidar consigo mesmo, mas que fatalmente vai passar em saber lidar com o outro e cultivar esses sentimentos com relação aos outros, né? E talvez esse foi o grande erro do personagem, desse continho, né? Desse pequeno trecho, que ele imaginou assim que então ele na relação somente com Deus já estava se bastando, né? E aí ele caiu numa ilusão. Uma das pessoas que eu sigo bastante, que é a Amanda Dreyer, ela tem uma frase que é assim: intenção sem ação é pura ilusão, né? Então dentro de você pode estar lá super equilibrado numa pureza muito grande, mas se isso não materializa em nada, qual o valor, né? Essa história mostra muito bem a necessidade de colocar em ação, porque ele estava em constante contato com várias pessoas, mas ele estava numa posição mental muito fechada e não aceitava essa mudança. Tudo aquilo que ele dizia, isso é ganância, isso é luxúria, eram posições mentais que ele tinha em relação àqueles assuntos. E somente trabalhando com outras pessoas, auxiliando, é que ele seria capaz de transformar essa observação. Você vê que quando as pessoas recorriam até ele, estavam buscando auxílio para alguma coisa boa a se fazer. O comerciante estava buscando trabalho. Duas pessoas estavam buscando casamento pelo amor entre si. Mas ele enxergava aquilo de uma maneira tão distorcida que ele não conseguia ver outro motivo por trás das intenções daquelas pessoas, senão o pecado. Então, no trabalho, no convívio, ele saber aplicar os conhecimentos que ele absorve, observar mais do que só pensar, mais do que só orar e se fechar em si mesmo, auxiliando as outras pessoas, aí sim ele veria a transformação de suas próprias crenças, observando que aquilo que essas pessoas faziam era bom e positivo. Observar a mudança nos outros poderia trazer também mudanças para ele. Eu lembrei de uma cena daquela série The Chosen, onde Judas se apresenta para Jesus, e daí Jesus pergunta para ele se ele sabe o significado do nome dele, e daí ele fala: é adorar a Deus, é louvar a Deus, e Jesus completa: com as mãos. Então o que me chamou a atenção nesse texto é a parte que ele fala: preguiçoso adorador. Nós temos que aprender a adorar a Deus sendo instrumentos dele, ajudando o próximo, e não ficar na sua caverna interior. E é o que o Lucas mencionou também, é você conseguir transmutar esses sentimentos internos para você também mudar a sua ótica perante o mundo. Interessante esse ponto que vocês estão trazendo. Me fez lembrar certa vez quando, através de um outro médium, um irmão se manifesta e diz que
A discussão era porque nós estávamos vendo, como é mais fácil, como seria mais fácil evoluir sozinho, né? Sem ter contas para se preocupar, sem ter pessoas para incomodar, né? Como seria mais fácil. E o Espírito disse que se era para ter sido desta forma nossa reencarnação, Deus teria sido completamente justo e bondoso e ter feito nós nascer nas regiões perto ao Himalaia, onde então poderíamos nos retirar, nos recolher e ali ficar em silêncio. Mas não, ele nos coloca em cidades maiores, em populações maiores, em culturas onde a solidão não é o objetivo. Né? Ficar sozinho não é o objetivo. Que era exatamente por isso que nós teríamos que desenvolver algumas habilidades da caridade, né? Da paciência, da tolerância, da empatia. E porque isto são energias que só são desenvolvidas junto de outras pessoas. E a gente começa de longe, de fora para dentro, né? No trabalho, na escola, na faculdade. Aí vamos começar a chegar mais dentro, nos primos, né? Nas primas, nos tios, nas tias. Agora vamos chegar no núcleo, pai, mãe, irmãos. Que é aonde tem as grandes provações nossas. Né? Está ali, no seio familiar. E tanto é que é ali que a gente perde paciência. As pessoas que mais nos conhecem é no núcleo. E imagina, agora sai que eu vou conversar com Deus. Como assim? Mas a gente vê exatamente nessa atitude, não, só um pouquinho, fica lá fora, que agora é minha meditação, é minha hora de conversar com Deus. Aí que a gente vê que a gente também não entendeu que aquela pessoa ali na frente pode ser a manifestação de Deus para conosco naquele momento. E a gente vai dizer, não, agora é o meu momento de silêncio, não me perturbe. Né? Ou faz que nem os quartos de hotel, né? Bota a plaquinha na porta, não perturbe. Então, essas são as grandes coisas que nós precisamos estar muito atentos. E é muito bonito ver numa passagem de Jesus alertando sobre isso. Né? E eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, mediunidade se resolve em ação. Né? Se pudesse trocar o termo mediunidade, eu colocaria ação, né? A demonstrar o que é. Ou seja, é tudo que nós vivemos na prática. Sabe o que me lembrou você mencionar que se fosse pra gente viver sozinho, Deus teria colocado a gente no Himalaia e cada um ia para uma caverna ali, né? E fazia igual o santo do conto do Jesus no Lar. Mas o que me lembrou isso foi aquela parte do Pequeno Príncipe que tinha vários personagens e cada um morando num planeta, né? Então é um livro que todo mundo já leu e a metáfora ali é mais ou menos essa, né? Cada um ali no seu mundinho e cada um preocupado com a sua função, né? Então o acendedor de lampião preocupado só consigo, o rei preocupado só consigo, o geógrafo preocupado só consigo, né? E cada um deles vivendo ali aquela bolha e sozinho naquele planeta, né? Então, mas era uma coisa da vida moderna que, apesar às vezes de estar rodeado de pessoas, né? Era como se cada um tivesse um planeta separado. E às vezes a gente vê isso nas famílias hoje, né? Especialmente porque as famílias estão cada vez menores. Então, cada um tem seu quarto, cada um com a sua placa de não perturbe, igual diz Jordelei, né? E cada um com a sua caverna. E às vezes o outro está passando por uma coisa que a gente nem sabe dentro da minha casa, né? Porque a desconexão está tão grande que é bem por aí. E o que o conto está falando não, para você exercitar o aprendizado, né, desse contato com Deus, você tem que primeiro ter o aprendizado, contato com o próximo. Eu sempre me lembro, Robson, de um episódio que você comentou sobre a gente tentar aprender a dirigir apenas lendo os livros. E que, na verdade, a gente aprende a dirigir pegando o carro e trocando a marcha, tendo aquela atenção do retrovisor. Então, botando na prática. É o que você acabou de falar.
Estamos com grandes e boas reflexões e encerramos o nosso domingo aqui, junto com o Portal, desejando a vocês muita luz, muita paz, muita esperança, que seja uma semana de muitas bênçãos. Que no decorrer dessa semana e de todos os dias da sua vida, seja repleto de paz, seja repleto das forças mais sublimes, não da caverna, mas da comunidade. Um abraço grande a todos vocês, fiquem com Deus.